Bom dia, meu nome é Marcos Oliveira e hoje eu irei falar um pouco mais sobre meu projeto realizado junto com o professor Nivan. Como o título sugere, iremos apresentar uma nova estrutura de dados para análise interativa de Big Data de dados espaciais no modelo Streaming. Essa apresentação será dividida em 9 tópicos. No primeiro tópico, eu irei fazer a introdução do problema geral que estamos atacando, e em seguida apresentarei os objetivos mais específicos do nosso projeto e algumas definições básicas para ajudar no entendimento do problema. Além das definições, falarei um pouco mais sobre as estruturas de dados que usamos no projeto e a estrutura de dados que criamos, a Quantile Quadtree. Depois eu falarei sobre os experimentos realizados e mostrarei os resultados do nosso trabalho, que inclui também comparações feitas. Por fim, falarei brevemente sobre a interface gráfica que foi desenvolvida junto com o projeto e finalizarei com as conclusões de trabalhos e possíveis trabalhos futuros. No contexto atual em que vivemos, o volume de dados que trabalhamos e ou gerenciamos aumentou bastante, ao ponto de que hoje em dia podemos ter acesso a uma abundante quantidade de informação sem que ela consiga ficar totalmente armazenada no nosso computador. Quando trabalhamos com um conjunto maior e mais complexo de dados, dizemos que estamos num contexto de Big Data. Ainda nesse contexto, muitas aplicações baseiam-se em volumosos dados transmitidos em fluxo contínuo, ou streams. Dentre os vários tipos de dados presentes nessas streams, podemos citar os dados espaciais. Um exemplo desse tipo de dado no mundo real são as corridas de táxi em Nova York. Quando trabalhamos com esses dados espaciais, adicionamos uma complexidade nas nossas consultas. Por exemplo, poderia ser interessante para o usuário descobrir a distribuição da taxa de cada corrida pelas áreas de Nova York. Vários trabalhos já se propuseram a discutir sobre o processamento de dados no modelo streaming, como Babcock e outros autores que abordaram a necessidade e os desafios de se implementar algoritmos para responder às consultas sobre os dados nesse meio. Nós desenvolvemos então uma estrutura voltada para esses fins, a Quantile Quadtree. Para ela, damos suporte a dados espaciais e somos capazes de responder às consultas sobre estatística de ordem de nossos dados com a margem de erro na nossa resposta. O objetivo geral desse trabalho é fazer uma análise experimental da nossa estrutura de dados criada para suportar o processamento de informações no modelo stream, visando a adequação de métodos existentes para exploração e visualização interativa de streams de dados com suporte a consultas de estatística de ordem. Nessa investigação, pretendemos expor o comportamento prático da Quantile Quadtree simulando cenários com dados sintéticos. Além disso, queremos demonstrar o uso da Quantile Quadtree para exploração e visualização interativa de strings de dados com suporte a consultas estatísticas de ordem. Esse projeto se encaixa dentro do elemento 9 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visa a inovação, indústria e infraestrutura. A metodologia do nosso trabalho se divide em 3 fases. A primeira fase foi voltada para o estudo e aprendizado de conceitos básicos dentro do assunto de algoritmos probabilísticos, além da busca por conhecimentos sobre como indexar e organizar dados distribuídos espacialmente. Vimos os sumários, que eram bem conhecidos na área, para conectá-los com a nossa estrutura e implementamos na segunda fase. Por fim, realizamos experimentos práticos da Quantile Quadtree simulando o cenário de Big Data. Nessa figura, a gente vai mostrar um exemplo do tipo de consulta que a gente quer realizar, onde o usuário irá escolher uma região no mapa, na figura representada pelo retângulo vermelho, e a Quantile Quadtree irá realizar as operações de quantio para estimar a distribuição dos dados vistos na stream na região selecionada. Só que para fazer isso, a gente precisa realizar consultas não combináveis, então vamos falar um pouco sobre as definições básicas do trabalho. A Quantile Quadtree ela foi construída com a intenção de responder consultas de estatística de ordem em um ambiente de Big Data de forma eficiente. E para fazer isso, ela deve ser capaz de operar duas consultas, a de ranking e a de quantio. Enquanto a consulta de ranking ela retorna o ranking de um dado elemento, a consulta de quantio retorna um elemento associado a um dado ranking. Um ranking de um elemento x é definido como a soma da multiplicidade de todos os elementos inferiores a x. Essa definição nos permite realizar consultas de estatística de ordem, pois a mediana, por exemplo, será o maior elemento da string cujo valor de seu ranking não seja maior do que metade da multiplicidade de todos os elementos vistos na entrada. Vale ressaltar que na Quantile Quadtree, a resposta dessa consulta não é exata. A gente tem um erro associado que denominamos por epsilon. No entanto, esse erro ele pode ser regulado pelo usuário. Outra estrutura de dados que compõe a Quantile Quadtree são os sketches. A nossa estrutura é capaz de usar esboços dos dados, também conhecidos como sketches, para responder consultas sobre a entrada. Esses sketches são apropriados para o modelo que a gente está trabalhando, pois eles conseguem responder consultas sobre momentos, o que inclui contagens aproximadas de elementos distintos, medidas globais de dispersão e estatística de ordem, incluindo cálculo aproximado de percentis. Como os dados da entrada não estão totalmente disponíveis, as consultas sobre essas estruturas fornecem resultados aproximados. Os algoritmos de sketch usados nos garantem que a resposta estará dentro de um limite aceitável de erro com uma determinada probabilidade.
O limite de erro é configurado pelo parâmetro epsilon mencionado. Além disso, os sketches devem se atualizar à medida que um novo elemento da string é visto. Essa operação é comumente chamada de update. Os sketches também devem ser capazes de se juntar em um sumário que possa representar a união dos dados, e essa operação é chamada de merge. Implementamos 4 sketches que atendem esses requisitos e são propostos na literatura, que é o QDigest, o GK, o DCS e o KLL. Falamos agora sobre a Quantile Quad Tree. A nossa ideia se baseou em subdividir o espaço através da Quad Tree. Cada região subdividida tem um sketch que sumariza os dados daquela região e a hierarquia da estrutura se encontra na representação do espaço. Cada quadrante pode ser visto como um nó na organização de árvore e os nós dos últimos níveis, as folhas, sumarizam os dados do seu quadrante. Já os nós dos níveis superiores sumarizam a união dos dados de seus filhos. Vale ressaltar que existem várias estratégias para configurar os sketches na Quantile Quad Tree. Nas estratégias que a gente utilizou, os sketches podem estar presentes somente nas folhas ou em todos os nós. A diferença dessas configurações é que quando a gente guarda sketches em todos os nós, a qualquer momento a gente pode realizar consultas sobre distribuições em uma região superior, somente perguntando para o sketch responsável. Já quando a gente usa só nas folhas, a gente deve fazer uma operação de merge para obter um sketch de uma região superior e assim realizar a consulta pela distribuição de dados naquela região. Por exemplo, imagine que a gente quer consultar a distribuição de dados da região compreendida por esse retângulo vermelho. Na parte superior da figura, a gente mostra o caso onde realizamos uma consulta com sketch somente nas folhas. Note que para realizar a consulta dessa região, a gente deve unir todos os sketches A, B, C e D e consultar a distribuição dos dados na região Q. Só que quando a gente usa sketch em todos os nós, a região Q coincide com a região de consulta. Então a gente pode responder essa consulta diretamente, sem necessidade da operação de merge entre os sketches. Para os experimentos na Quantile Quad Tree, a gente variou a altura máxima da árvore e também o uso de sketches em folhas ou em todos os nós. Para cada experimento, a gente guardou informações sobre o tempo de construção, o tempo médio de update, o tempo médio de consulta e uso de memória para diferentes pontos relevantes na string de dados. Além disso, analisamos a distribuição dos tempos de consulta e os limites da resposta para diferentes valores consultados dentro do universo. Para os sketches, o valor do erro relativo como resposta, o epsilon, foi fixado para um valor esperado de 0,03% da resposta real. Utilizamos strings sintéticas e configuramos a Quantile Quad Tree para utilizar os sketches somente nas folhas e depois em todos os nós. A gente alterou a altura dos experimentos com a altura de 5 e de 10 níveis, e nas consultas a gente buscou por 4 quantias de dados em regiões randômicas e analisamos o tempo médio de todas as consultas. Esses experimentos foram os mesmos para todos os sketches. A gente testou também o comportamento da Quantile Quad Tree quando é limitado com distribuições espaciais diferentes. As duas distribuições espaciais diferentes testadas foram com dados acumulados em pontos em espaço e com dados uniformemente distribuídos. Para cada uma das duas distribuições, a gente usou métodos de geração de dados que desenvolvemos. O primeiro método é o de cidades, onde a gente simula o comportamento de dados acumulados dentro de determinadas regiões, e a motivação dessa distribuição é tentar simular dados de regiões urbanas, onde o efeito da centralização faz com que os dados fiquem acumulados. Já o segundo método, que é o uniforme, ele simplesmente gera pontos uniformemente distribuídos dentro da região retangular pré-definida. Nos experimentos, a gente criou duas strings diferentes, uma com o método uniforme e outra com o método de cidades, e cada string possui 10 elevado a 7 elementos, onde cada ponto do dataset tem sua coordenada variando entre a região de 0 até 1280 por 720. Essa região tenta simular a resolução comum de uma tela onde os pontos são vistos. Cada elemento da string é da forma XYZ, onde x e y são as coordenadas espaciais de distribuição e z é o elemento indexado pela Quantile Quad Tree, pertencente ao universo inteiro de 1024 valores. Nas consultas, buscamos os dois elementos do universo em regiões randômicas e analisamos o tempo médio de todas as consultas. Agora eu vou falar um pouco dos resultados. Ao analisarmos o tempo necessário para construir a nossa estrutura, notamos que, no método de cidades, ao aumentarmos a altura da árvore, a gente causa um pequeno crescimento no tempo total de construir a estrutura com sketches apenas nas folhas. No entanto, quando usamos sketches em todos os nós, dobrar a altura da árvore basicamente dobra o tempo de construção. Isso pois, quando utilizamos sketches somente nas folhas, incrementar a altura da árvore altera a alocação de memória apenas no último nível, enquanto quando a gente utiliza em todos os nós, todos os níveis da estrutura são afetados. Embora a quantidade de dados na string para os dois métodos seja a mesma, a gente gasta mais tempo para construir no caso uniforme, por quando os dados seriam uniformemente distribuídos, a árvore terá que criar mais nós e sketches para todas as divisões do espaço.
À medida que a quantidade de dados vai aumentando, o tempo médio necessário para se realizar um update nas duas distribuições se torna menor. Isso ocorre pois os novos dados não apresentam o custo físico de se inicializar os disquetes. A operação de update na conta Quadtree tem um desenvolvimento um pouco pior quando, quando tem os casos com disquetes todos os nós, justamente pela necessidade de atualizar os disquetes à medida que descemos na árvore. Em relação ao tempo de consulta, a gente pode notar que, ao aumentarmos a altura da árvore, o tempo médio quando usamos disquetes em todos nós é menor do que quando usamos apenas as folhas. Esse comportamento se deve ao fato que o merge é uma operação mais custosa e ela é mais frequente quando usamos informações somente nas folhas. Em todos os nós implementados, o comportamento foi o mesmo. Vale ressaltar que o desempenho do GK é um pouco pior quando a gente usa uma resolução mais alta, e esse comportamento é decorrente ao fato do merge do GK não apresentar restrições sobre o tamanho da lista resultante. Então, merges sucessivos fazem com que o tamanho da lista do GK aumente e, consequentemente, o tempo de consulta dele fique penalizado. Nos dados com distribuição uniforme, todas as folhas tendem a ser alocadas quando temos um grande número de dados, o que faz com que o GK piore, nesse caso. Em relação à memória, o incremento da altura da árvore faz com que o uso de bytes para alocar a estrutura final aumente em ambas as configurações de disquete. Esse comportamento é esperado, pois quando a gente aumenta a resolução, necessitamos de mais disquete para sumarizar os dados, independente da configuração. Além disso, notamos o comportamento constante do uso de memória depois que todos os nós forem preenchidos, pois a estrutura não vai precisar alocar mais disquetes. Aí, para a nossa visualização, permitimos que o usuário configure os padrões da Quantile Quadtree direto pelo programa. Na interface, ele pode escolher diretamente a altura máxima da árvore, selecionar se vai usar sketches em todos os nós ou somente nas folhas, e decidir também qual sketch irá usar dentro dos implementados. Ao carregar os parâmetros, o usuário seleciona com o botão direito do mouse a região que ele vai realizar a consulta de ranking e vê a distribuição dos dados na região selecionada. Na imagem, a gente mostra a consulta sobre os dados sintéticos, né? Então, como conclusões, a nossa estrutura é capaz de realizar filtragens e agrupamentos de dados no modelo streaming, além de dar suporte a sumarizações estatísticas. A ferramenta de visualização permite análise interativa com os dados, embora o tempo médio de consulta varie de acordo com o sketch presente na Quantile Quadtree. Os resultados não mostram que a estrutura é viável para o cenário de estudo, e o usuário pode escolher parâmetros que se encaixam ao cenário, podendo escolher entre gastar mais memória e ter mais precisão, ou uma resposta menos precisa gastando menos memória. Para trabalhos futuros, a gente pretende adicionar o suporte à consulta com dados espaço-temporais e economizar ainda mais o uso de memória, reaproveitando os disquetes que tenham distribuições semelhantes. Por fim, eu quero agradecer ao CNPq por proporcionar a bolsa e o auxílio financeiro, ao FPE por incentivar o estudo e a aprendizagem científica, e gostaria de também agradecer ao professor Paulo Fonseca, que auxiliou na realização do projeto.